Filhos de pais separados. Fome! Ai, tô com fome! Atrizes, artistas, empreendedoras, educadoras, esposas, mães, influenciadoras, criadoras de conteúdo e, como deu para perceber, acumuladoras de funções. Eu tô falando das amigas Ariane Ferrari e Fabiana Godoy. Mais um episódio do Aqui Pode Ser e hoje com visita. Estamos recebendo aqui ela que é nossa amiga, minha e da Fabi. Além de nossa amiga, ela é atriz, assim como nós duas. Ela também é mãe, ela é diretora, faz filme. Ela é uma potência, ela tem um trabalho lindo com mulheres. Ela é mãe, não sei se eu já falei. Ela é tanta coisa que é tão difícil de falar dessa mulher tão maravilhosa que vocês vão conhecer hoje, porque essa mulher é potência. Amiga, obrigada por estar aqui, por receber o nosso convite e aceitar. Tô muito, muito feliz com a sua presença aqui. Nossa, eu também tô muito feliz de estar aqui com vocês, que eu amo, minhas amigas queridas. Esse trabalho de vocês está maravilhoso e é uma honra poder estar aqui pra gente poder falar de coisas muito especiais, como esse tema de hoje, né? Hoje esse papo aqui tá muito realmente bater papo na sala da amiga, porque isso aqui é uma coisa que a gente faz. Então é muito gostoso poder receber uma amiga das duas, não uma amiga individual, né? Das duas, porque a gente tá literalmente em casa, né? Fazer um brinde. Então já vamos começar brindando. Brinde a nossa amizade, vida longa aos trabalhos. Oba! Aproveitando para agradecer aqui o vinho que a gente tá brindando, que é da Cuesta Vinho. Delícia. Dessa vez é maravilhoso. Aqui de Botucatu eles entregam em casa. É muito bom. Eles te ajudam, Bom te mesmo. direcionam, falam com o que harmoniza. Esse vinho é o vinho brasileiro, né, Fabi? Cuesta Vinhos. E o aroma de capim, aroma floral. Não, é de verdade. Eu falo brincando, assim, a Ariane fala: Fabi, para de ficar fazendo graça, mas é que eu faço. Eu sou bem-humorada, tá? Mas é uma delícia esse vinho. Mas é uma delícia. E o que eu acho que é muito bom, de verdade, eu que sou meio insegura com essas coisas de vinho, comidinhas, não sei o quê, eles também indicam, eles recomendam, eles te auxiliam na escolha, no momento, no clima, no horário. E entregam em casa, gente. Quer coisa melhor? Cuesta Vinhos. E também quero aqui agradecer a nossa parceria de sempre com a Morena Flor, que sempre deixa a gente com esses acessórios maravilhosos e empoderados. A Morena Flor é uma marca de uma mãe, que é muito legal isso, que nasceu com a Morena, a filha dela. Então tem aí a força do empreendedorismo materno, é uma marca também que é muito legal da gente falar aqui. E a gente tem aqui também as comidinhas maravilhosas. Hoje a gente tem aí, ó, Gabi, depois se você quiser experimentar, uma coxinha, né, Fabi? Muito boa. Maravilhosa de cogumelos, que vocês não têm noção do sabor dessa coxinha. A gente tem aqui também o pão de tapioca, pãozinho de tapioca, tudo chocolate. lá do lado chocolate com doce de leite e ainda é sem light. açúcar. Sem açúcar com 4 ingredientes só. Então assim, Desculpa, amor. comida boa, muito boa. E que mais? E quem te veste? Me conta. E que mais? Quem me veste é rap. Gente, olha que delícia. Esse produção. casaco é muito gostoso. Eu tô louca por esse casaco aí, já Não, quero. tira o olho que é meu. Perfeito, né, pra Botucatu. Eu vou pegar primeiro. Mas a minha roupa também é linda, então tudo bem. Obrigada aos mesmo. nossos parceiros que fazem o nosso Cinecast acontecer. A nossa equipe maravilhosa que tá aqui atrás, tá na Monte Filmes, Tarzone Vídeos, André Moreira. Toda vez que eu falo Mar... É Mar porque eu falo Moreira. assim, gente, é um mar, né? É muito Da outra vez ela muito falou forte. oceano, mar. Eu falei, peraí. É o André Oceano Moreira. Queridaço. Nossa equipe aqui maravilhosa, obrigada, que cuida de tudo pra esse Cinecast acontecer. E vamos começar o assunto Lá de hoje. vem ela, Maria. Mas não, Gabi. Como é que é? Gabi Gabriela. Gabriela. Você pode cantar Gabriela Cravo e Canela de abertura. Como é que é? Gabriela. Quando eu vim pra esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Só que aí tem um detalhe. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu não sou mesmo assim. Gabriela. E sempre me transformo Gabriela. Esse é o clima desse podcast. Gabriela.
gente. Agora, né? fui Tomei aqui. um café, né? Lembrei da Gabi. Muito Tom bom. Jobim. Hoje nós vamos falar de um tema que é o seguinte: nós vamos falar de filhos em casais separados. Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou embora. Ai, vou embora. Tema polêmico, Brasil. Eu tô aqui pra falar do lado da filha, né? Que eu sou filha de pais separados. Eu não tenho esse lugar de fala de ter filhos, né? Com um ex-companheiro e tudo mais. Então, esses desafios eu realmente não conheço, mas eu conheço o lugar da filha. Eu estou no lugar da filha, da mãe, da neta, só. E eu também estou no lugar da filha. Olha. Minha história foi muito forte. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Só que aí, quando eu tinha 6 anos, meu pai se separou da minha mãe. Então eu vivi a separação. Duas perdas e seguidas, depois, né? 2 perdas seguidas. Isso, nesse caso, eu vejo que me marcou muito. E sou uma mulher também separada do pai do meu filho há 8 anos. No meu caso, marcou muito tempo, tanto tempo que minha mãe ficou casada com meu pai. Jesus amado, gente. Era insano. Eu lembro que quando o meu pai veio falar, eu vou me separar de sua mãe, eu tinha 18 anos. Aí eu falei, nossa, demorou. Jura? Porque ficam naquela coisa assim, vamos esperar os filhos se formarem, vamos esperar a faculdade, peso, né? vamos encaminhar cada um, depois a gente, segue cada um seu caminho. Gente, isso é a pior coisa que a gente pode fazer pros nossos filhos. Porque os filhos estão sentindo tudo, estão vendo tudo, estão crescendo num ambiente que nem era o meu, né? Com muitas brigas, com muitas discussões. Então, mas você sabe que o meu ambiente não era esse? Na minha casa, os meus pais não brigavam, eles não discutiam, eu não via nada disso. Então, até a separação, eu vivia, parecia que num comercial de margarina, sabe? Eu tinha essa sensação de tá tudo super bem. Aí, de repente, quando aconteceu tudo, e foi uma traição, então foi uma separação muito difícil pra todo mundo, né? Que a gente ficou sabendo que meu pai tava traindo minha mãe. Aí depois a gente... foi muito difícil, assim. A gente soube que ele tinha tido uma filha fora do casamento. Foi assim, eu descobri o meu pai... uma figura que eu nem imaginava. Tipo assim, várias coisas ao mesmo tempo. Eu descobri uma vida inteira que era assim. Eu falava, quem é esse cara? Eu nem sei quem é. E foi um baita de um susto pra mim. Eu falei assim, gente... E agora? Nossa, eu me revoltei. Foi muito difícil. Essa separação dos meus pais foi muito, muito difícil. E eu vou falar pra vocês uma coisa de verdade. Até hoje, olha como impacta na nossa vida. Até hoje eu trato isso na terapia. Claro. De entender esse lugar, de falar assim... Cara, isso é dos meus pais, isso não é meu. Eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Eu deixo com vocês pela primeira vez na minha vida. Eu falei pra minha mãe na semana passada. Eu falei, mãe, eu deixo com você aquilo que é teu. E eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Agora é comigo, agora é a minha vida, é outro lugar. Então assim, mas amiga, cara, que longo esse processo. Mas esse processo, eu acho que ele é um processo pra uma vida, entende? Porque assim, por mais que a gente se conscientize do que a gente viveu na nossa infância, é muito difícil. Não tem como você arrancar parte da sua história. Tem como você iluminar essa história. Então, no meu caso, por exemplo, durante muito tempo, essa perda e essa falta foi como uma narrativa da minha vida num lugar muito mais pesado, né? E hoje em dia eu vejo que eu consegui com certeza iluminar bastante através de muita consciência e muita reescrita da minha própria narrativa. Porque também hoje em dia, na altura dos meus 47 anos, eu olho para minha trajetória e vejo o sentido que isso tudo teve, mas agradeço também a minha força pessoal de busca, de ter feito uma alquimia positiva dessa situação. Por quê? Não foi nem um pouco fácil. E não é fácil. Então achei legal que vocês abriram falando que era sobre separação com filhos, porque, de fato, se você se separar de um relacionamento sempre é muito difícil. Agora, quando você se separa de um relacionamento com filhos... Muda tudo, né? Pelo amor de Deus. Imagina, não é? Quando você se separa e você tem um filho pra criar junto com aquela pessoa. Ou seja, você não se separa. Só que você tem que falar com a pessoa. Nossa. Porque você tem uma criança pra cuidar em comum. Então assim, no meu caso, eu optei... Não é aquela coisa, vá com Deus. Em seguir criando o Miguel junto ao Cristiano, que é o meu companheiro. E hoje em dia eu vejo que isso é bem sucedido na minha vida. Mas lá no início da ferida aberta, que ralo que foi isso, que construção. Porque ele vinha na minha casa para poder cuidar
Miguel era muito pequeno. Então ele era o meu apoio e seguiu sendo o meu apoio, porque eu já tinha uma dimensão, como eu tinha passado por isso, do quanto que pro Miguel seria nocivo se eu arrancasse o pai da vida dele. Exato. Você sacou? Então, por um lado, eu ter perdido meu pai foi um norte para eu poder ter uma conduta de superação pessoal em nome da criança, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, porque a construção humana que gerou emocional no Miguel, de saúde e até em mim mesma, porque quer coisa pior que você faz um filho com alguém e aí de repente essa pessoa tem que ir embora da sua vida e ela se torna um inimigo, porque existem situações tão tristes que é isso que acontece, mas aí no caso eu acho que a nossa luta é sempre para tentar manter, não sei, a raiz daquele amor que fez com que a gente fizesse E que e gerasse uma vida. E é um exercício, Nossa. é um exercício que requer muito É porque trabalho. eu acho que tem uma coisa na sua fala que é muito importante a gente dar mais força, que é assim, eu me separo do meu companheiro, eu jamais vou me separar do pai, não dá, É entendeu? isso. Não vai tem mesmo. como você se separar do pai, é muito, muito difícil isso. Então, é óbvio que tentar o melhor caminho ali de relação é o melhor, lógico que é o melhor, mas nem sempre é possível, dependendo do que aconteceu com o casal, dependendo daquilo que se carrega e tudo mais. Então, pra gente começar a entender aqui esse processo, queria pedir pra vocês, perguntar pra vocês que viveram isso, pra vocês duas, como que foi esse processo, assim, né? Primeiro, tipo, teve uma separação, você separa porque você não tá bem, ninguém separa porque tá feliz, né? Separa porque tá difícil alguma coisa ali. E aí, nesse momento que tá tudo difícil, como é que você lida justamente com esse lugar, né? De falar assim, não, eu vou aqui privilegiar a criança, cheia de dor, cheia de ferida, às vezes, né? Como que foi a história de vocês, assim, no começo? Quem quer começar a falar? Pode começar. Tá. Bom, em primeiro lugar que assim, eu conheci o Cris, o pai do meu filho, e a gente teve uma paixão fulminante, e foi uma paixão muito profunda, onde nós dois reconhecemos imediatamente que a gente queria ter um filho. E eu nunca tinha sentido isso antes na minha vida, já havia sido casada, mas esse chamado e essa clareza de que eu queria fazer um filho com aquela pessoa, aconteceu com ele. Então foi um reencontro de almas, só que foi muito rápido. Então, em 40 dias de namoro, eu tava grávida e a gente foi morar junto e ficamos até os 5 anos do Miguel. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que a minha alma reconhecesse aquela, talvez de uma outra vida, enfim, e isso de fato é real, na prática, imagina a avalanche que isso foi, você ir se relacionar com uma pessoa, morando com ela, com um filho. Que a gente sabe que quando a gente coloca um filho no mundo, a vida vira de ponta cabeça e o relacionamento de todo mundo, mesmo casais que já estão super estabelecidos, ele é virado do avesso. Sim. Então, a gente teve essa primeira demanda, que não foi nem um pouco fácil, e a gente era muito imaturo para tudo isso. Então, o nosso casamento não sobreviveu. Mas aí, como que eu avalio isso hoje em dia, né? Hoje em dia, depois que já se passaram 8 anos da separação, o Cris é casado com outra mulher, que é uma pessoa muito querida. E eu agradeço profundamente por ela existir, por ele ser feliz. E por ele estar bem, porque isso significa que o meu filho também fica bem quando está com o pai. Entende? Eu entendo, mas eu fico olhando... Mas assim, não é que super tudo é difícil. mágica. Não, mas é tudo muito difícil, Ariane. Cara, é muito Amada, não, mas você não tem noção, porque teve Amiga, fases e fases. Uma amiga nossa, que eu não vou falar aqui quem é, uma amiga nossa, me falou esses dias que o ex dela tá namorando. É muito duro no começo. E ela encontrou essa pessoa numa pracinha. E ela tava com a filha. E aí a filha virou e falou assim: olha, mamãe, eu vou colocar um nome aqui, a Juju, será? Olha, mamãe, a Juju. Que Juju? Ah, o Juju, que dorme lá no papai, que não no papai, não sei o que lá. Ah, Juju, não sei o que lá. Ah, eu quero ir lá falar com a Juju. E ela demonstrou um super carinho pela pessoa, foi até a pessoa. E aí essa nossa amiga, que depois eu falo que respirou e falou assim: ah, eu vou... Vamos chamar ela pra ir pra casa? Elas estavam na pracinha na frente. Você quer ir lá em casa, tomar um café e tal? Aí eu falei assim, não acredito que você fez isso! Que coragem! Claro. Aí ela falou assim, eu quero saber quem é que tá perto da minha filha. Não, vou contar pra você o que eu fiz. Só pra terminar, Tá. ela falou assim... ainda bem que eu fiz isso. Ela falou, ainda bem que eu fiz isso, porque eu pude conhecer essa mulher e eu pude ver quão legal ela é, eu pude ver a relação da minha filha com ela
E assim, uma relação de respeito, uma relação que ela gosta, Exato. uma relação... Né? Então, na verdade, ter feito esse movimento de convidar ela pra ir pra minha casa foi um respiro. Foi assim, nossa... que bom que essa mulher, que bom que é essa, sabe? Porque é uma pessoa legal. Então. Mas que difícil. A hora que ela me contou, eu falei assim, não acredito. É porque assim, acho que a nossa ideia é sempre levar pra esse caminho do saudável. Só que nem sempre isso é possível. No meu caso, Exato. e aí depois eu vou querer ouvir minha amiga. Mas olha só, eu preciso contar uma coisa pra vocês. No meu caso, olha que loucura. Olha que coragem. Eu coloquei... A primeira vez que eu vi que o Cris estava mesmo se relacionando, mas o Cris foi muito correto no sentido de ir me contando as coisas. Quando ele trouxe essa notícia, a gente foi fazer uma constelação familiar juntos para poder encaminhar isso de uma maneira boa para todo mundo. Porque aí que tá, né? O nosso amor realmente, de fato, ele é verdadeiro e ele sempre foi muito forte. Então, ele teve que passar por uma transformação. Mas eu compreendi que por esse amor ser real... Eu, de fato, desejo que ele seja feliz, entende? Independente se é comigo ou não. Só que esse é um lugar, é um grau, alto grau de autoconhecimento, de desprendimento, de muita luta. E aí eu fui passar o Natal na casa da mãe do Cris, no Espírito Santo, junto com a companheira do Cris. Nossa, a gente eu passou um sei dessa Natal história. coletivo. Eu contei já isso. E aí, o Miguel era pequeno. É Natal. Ah, que maravilhoso. A Aí família tava a Simone lá no fundo. A ex-atual, tocando. Acho que essa foi uma superação. Essa foi uma superação. Na época, eu tinha uma viagem pra fazer. Inclusive, vou dar o link. Foi as primeiras férias que eu deixei o Miguel inteiramente com o pai, que eram férias de janeiro, e fui pra Europa para realizar um trabalho da Santa Sara Cali, do povo cigano, que é um trabalho que eu tenho de arte. Então, assim, eu tinha de pano de fundo essa minha motivação pessoal da minha existência, que tava ali dando aquela burilada. Gabriela, você tá indo pra vida, você tá indo pro mundo, você também tá no jogo da vida. E eu assistindo aquela cena, mas eu lembro que teve um momento que eu fiquei mal, porque eles foram numa praia lá e o Cris pediu pra eu cuidar do Miguel pra eles irem poder, tipo... Tem um momento Tem um de momentinho casal. deles. Olha que maravilhoso. Olha, você cuida aqui do nosso filho pra eu poder ter o meu momento ali. Isso é muita maturidade, muita evolução espiritual. Muita. Caraca. Mas aí, olha só. Não, eu passei por isso. Só que no caso... Aí você ficou mal? Você teve esse momento? Fiquei mal, claro que eu fiquei mal. É muito profundo Humana, viver, né? é óbvio. Só que... valeu a pena, porque eu superei, porque de fato essa pessoa é uma pessoa bacana. A gente não convive sempre, porque eu moro em Botucatu, eles moram em São Paulo, mas a gente tem essa harmonia. E aí eu tenho essa segurança de saber que o meu filho tá em boas mãos, que é isso que você trouxe, que isso acho que é muito importante, porque acho que a grande problemática dos casais, quando depois o pai ou a mãe estabelecem outros companheiros, é quando a gente tem uma divergência na educação. Nossa, ou então... sabe, se você fala, eu não queria que meu filho tivesse com aquela pessoa. Se imagina. espelhasse naquela pessoa. Sei lá, qualquer coisa do gênero, né? Que isso acontece muito. Para de olhar assim pra mim, Ariane. Eu não tô olhando nada. É que, gente, a gente é amiga, a gente troca olhares, assim. A gente não já... quero falar a gente nada, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. fácil. Eu acho que realmente é um grau de evolução. Porque eu, que não sou separada, eu fico, assim, projetando isso e me vendo, assim, nessa situação. E eu falo assim, meu Deus. Eu fico imaginando só uma terceira pessoa ali. Eu acho que o problema nem é, nossa, tá dormindo com o meu ex. O problema é, tipo... Tá com a minha filha. Cara, tem alguém perto da minha filha em quem ela vai se espelhar. Seja essa pessoa boa ou não. Essa parte pega. Claro que é melhor ser uma pessoa boa. Mas mesmo que a pessoa seja boa, cara... Tipo assim... Daqui a pouco minha filha vai pegar um trejeito dessa pessoa falando. Mas que não é o sua meu. filha vai pegar trejeito da sua mãe. Eu sei, mas da não professora é dela. atual do meu marido, entende? É dose. Eu não vivi isso. Então. Eu tô assim, né, gente? Tô falando o que eu imagino e tal. Mas assim, deve ser muito difícil. Mas é muito difícil. Eu tive passagens, assim, que foram muito difíceis. Tem uma aí, no começo, porque atualmente eles têm uma filha. Você entende? Então, ela se tornou mãe, só que antes ela não era mãe. Então, teve uma ocasião em que ela fez um post super carinhoso, mas se referindo ao Miguel um pouco além, né, do papel da boadrasta, né? E aí eu lembro que nessa vez pegou lá no fundo do papel âmago. materno, assim. Aí eu falei, não, pera um pouquinho, dei uma riscada de faca no terreiro. Falei, esse espaço é meu e ninguém tira, entendeu? Nossa, cara. Mas aí, sabe o que eu acho? Que pra isso dar certo,
precisa existir muita maturidade e uma conscientização dos papéis. Então, assim, a mãe é a mãe. Ela sempre vai ser a mãe. Ninguém vai substituir a mãe que botou essa criança no mundo. Assim como o pai tem o lugar do pai. Os companheiros que chegam, eles têm que chegar para somar. E é claro que ambos têm que ter uma maturidade e que é óbvio que isso não tá dado, não é um jogo dado. Ai, cartas marcadas, isso é super fácil. Se fosse fácil, nossa humanidade estava saudável e a gente não ia ter tantos problemas como a gente vê nas famílias e em tudo isso. Então, é isso, é uma busca de uma vida, é uma lapidação. Eu me lapido a cada momento, né? Não é que eu tô com o jogo ganho. Não, imagino. Fabiana, E você, tá amada? muito silenciosa nesse É porque ela tá sendo. de É ser porque ela tá sendo. processada. Não, é que ela tá sendo. Como é que chama? tenho medo, porque se eu Anfitriã. falar, Tá sendo processo. anfitriã. Eu e a Luana Piovani. Ai, gente, A Luana é minha amiga, estudou comigo. Então, mas ó. Então, ela mas, tá vivendo, então, né? mas ó, Enfim. exemplos e exemplos. Sim. A gente, né, eu opto pela paz. Sim. A gente deve construir Com certeza. esse altruísmo. Só em casos extremos que não. É É lógico. a minha opinião. Eu acho que é um trabalho diário, é um exercício pelos nossos filhos, né? Exatamente. Eu lembro que quando a gente tava se divorciando, era a minha maior preocupação, e ainda é, né? Essa questão de a gente precisa saber lidar da melhor maneira com tudo isso que tá acontecendo entre nós, casal, né? Pro melhor, né? Pras crianças. Mas às vezes a gente quer muito, mas muitas vezes a gente não consegue. E eles sentem, né? E é difícil, assim. Eu falo que até então, né, quando é o marido, eu fiquei casada, sei lá, fiquei com o Murilo 19 anos. É bastante muita tempo. coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Entre namoro e casamento, né? Então, assim, foi um processo. A gente era muito jovem, né? Éramos jovens quando a gente começou. E daí chega uma hora, né, que você fala, não, eu acho que esse aqui não é mais o meu lugar, né? E eu acho que ele também, mas assim, quando tem já essa dificuldade desse ponto de partida de que vamos cada um seguir o seu caminho, eu acho que não tá rolando, né? Porque tem uma coisa que é um padrão que até pouco tempo atrás, agora eu acho que tá mudando bastante, que é assim, casou tem que ficar pro resto da vida junto. É uma loucura. Então, assim, eu tive muita dificuldade, né, de quebrar isso, de desconstruir isso. E eu não tive apoio de ninguém. É muito Só dolorido. do meu pai, mas meu pai morava longe. Muito morava nos dolorida Estados essa Unidos. primeira quebra desse Então, assim, foi imaginário. uma coisa assim, foi um processo de anos. Pra não mim foi também. um processo de mês. De, não, resolvi que não dá mais certo. E nesse processo de anos, foi assim, não, a gente precisa fazer isso numa boa pelos nossos filhos. A gente precisa fazer isso numa boa pelos nossos filhos. E daí, quando a gente acha que a gente conseguiu fazer isso numa boa pelos nossos filhos, Você toma vem uma a rasteira. madrasta. Toma Ai. uma rasteira. Aí começa a vir uma desconstrução, porque daí começa a vir ciúmes, aí começa a vir um monte de coisa que não tem nada a ver com as crianças, mas as crianças, né, estão sofrendo com tudo isso. E é muito difícil quando a gente vê que realmente a gente não conseguiu, Sim. né? Então, assim, no meu caso vem assim, quando me perguntam, Fabi, qual que é a sua angústia, qual que é a sua frustração, qual que é a sua... Eu falo, eu não consegui. Eu não consegui, assim... Esse lugar de paz. Ficar numa... Ainda busco diariamente, assim, de exercício mesmo. Uma coisa que eu tenho muito clara, assim, eu não falo mal do pai. Aham. Eu não falo, É, assim. não. Eu Isso posso aí. estar, assim, querendo... Né? Eu não falo mal. A nossa rotina é completamente diferente. Eu sofro muito... Porque eu vejo que as crianças estão, assim, num lugar que é completamente outro daquilo que eu acredito. E eu como educadora ainda, como mãe, mas eu acredito que isso também vem como assim, algo pra eu trabalhar, como um karma mesmo. Assim, olha, você tem tanto isso, né? E lá é tão oposto. É porque... Aí eu falo, tudo bem, eu vou aprender a lidar com isso, né? Vamos lá. Mas, vamos amiga, juntos. você não pensa assim, ó... A gente que, por exemplo, quando tá casado, já tem muitos desafios de educação. Muitos. E pontos divergentes com a criança. Então, assim, olha, não faz assim, eu não falo assim. Eu tenho esse lugar também de educadora que eu
tenho batido muito de frente com o Ramon, sabe? Porque assim, a gente tem ali ferramentas que o outro não enxerga e não quer enxergar e não quer ver. Você fala assim, não, mas eu tô fazendo do meu jeito. Aí eu falo assim, não, mas aqui a gente não tá falando de uma questão de jeito. A gente tá falando... Uma coisa é você ter seu jeito de educar e eu ter o meu jeito de educar. A outra coisa é a gente ter ali uma educação pautada, por exemplo, em neurociência, uma educação com respeito, uma educação que a gente sabe por que a gente tá fazendo isso, né? Que tem fundamento, que tem base, que tem alicerce. Então não é um achismo, eu faço do meu jeito, você faz do seu. Não, isso é um fato, isso é uma questão, sei lá, neurológica, isso é uma questão do desenvolvimento da criança. É um fato exato, é estudo, concreto, é ciência, estudo, não é pautado em conhecimento. Não. Então, o que eu quero dizer é assim, se eu já tenho esse lugar, também por ser educadora, que tenho esse olhar e essas ferramentas, eu falo assim, não, gente, isso aqui não é o que eu acho ou o que você acha. Isso aqui é sobre o que existe de estudo e tudo mais. E agora, se esse lugar de discussão, que já é muito tenso dentro de um casamento, porque existem pontos divergentes em relação à criança, imagina isso doído, separado. Super. E como que você tem essa comunicação de falar assim, cara, você não tá enxergando, entendeu? Se já é difícil dentro da minha casa, fala assim, você não tá enxergando. Olha só. Agora, quando você é separado, é pior ainda. Como? Porque ainda tem isso. ranço, né? Isso. Aí, agora, o que eu aprendo com tudo isso e o que eu faço, que eu me esforço, não só eu, mas o André também, que é um pai para as crianças, pros 3, pros 4, é de ser ainda mais firme em tudo que a gente acredita. Claro. Sabe? Então, assim, eu sei que lá não vai ter rotina nenhuma. Não vai ter. Então, aqui, assim, a maior parte do tempo é assim, 8 horas, gente, cama. Eles precisam dessa base, eles precisam desse chão. Então, assim, se lá eu sei que o Bruno vai ficar tarde inteira vendo filminho na televisão, aqui eles nem tempo têm pra ver televisão. Então, exato. Sabe? E eu acho que isso a gente precisa aprender pra fazer isso na sociedade. Porque o mundo tá contaminado. Tá, com certeza. Tá tudo de qualquer jeito. uma bagunça, tá todo mundo doente, entende? Então, assim, a gente que tem um pouco mais de consciência, os professores, os educadores, as mães, né, que estão indo atrás pra fazer o melhor, tem que cada vez se esforçar mais pra fazer o melhor. Porque Com o mais certeza. ou menos vai cair pro outro lado. Eu passei por Tá isso também. difícil a luta. Mas posso falar, é muito complicado, sim. Eu acho que a gente, como mãe, sempre também tem uma consciência. Acho que a gente, por carregar o filho, por amamentar, por tudo, a gente tem, por ser mulher mesmo, a gente já tem uma tendência pedagógica, digamos assim, mais aflorada. Eu cheguei a fazer faculdade de pedagogia na época, quando meu filho nasceu. Eu trabalhei em várias escolas, acompanhando, porque eu também era hiper CDF nessa questão e com princípios muito arraigados. Eu sou assim. E eu tive várias divergências com o Cris, mas não tão gritantes, porque aí, uma dica, são alguns recursos. Por exemplo, a gente tem um médico homeopata que é o médico da família. Então, em momentos cruciais, quando o pau estava comendo, assim, tipo, em relação à educação, a decisões, a gente tinha uma mediação ali homeopática, até de medicação, de tudo, para poder dar uma ordenada. Então a gente começou a cultivar alguns hábitos. Por sorte, o Cris também concorda comigo em muitas coisas. Porque até a gente se conheceu num trabalho espiritual. Então, de certa maneira, a gente tem alguma busca de vida em comum que nos alinha. Não é que a gente é muito divergente. Então aí eu fui trazendo para ele também, eu fui ajudando ele também a se transformar num pai, de certa maneira. Assim como eu fui me tornando mãe, eu também... Mas pra isso a pessoa tem que estar aberta. Tem que estar aberta. E aí, no caso, aí que tá. E aí o Cris, ele tem esse está alinhamento aberto. com você ele teve desse caminho, mas foi construído, não veio de graça, não foi assim um mar de rosas. Passei por vários malbocados, mas o que eu digo assim, existem recursos, existem pessoas que podem mediar, que podem ajudar a abrir a cabeça, sacou? Só que tem situações e situações. Por isso que é difícil, eu tô falando do meu testemunho. É difícil. Não é o que a gente vê por aí. Mas os casais, se soubessem, né, o quanto que é penoso para as crianças, né? Mas Fabi, sabe o que eu queria te falar? Uma coisa de mãe. A gente é muito controladora também. Eu falo para as crianças, eu falo, olha, a gente não... É difícil da gente se entender, mas eu quero que vocês saibam que o pai de vocês ama muito vocês. É isso. E que eu amo muito vocês. É isso. E que nesse lugar, isso é meu. Isso não é seu, isso é nosso. Eu agradeço. Isso.
por ele. Tem É que honrar. claro que eu amo ele. É isso. Olha o que ele me fez. Ele me deu as 3 coisas mais preciosas que eu tenho nessa vida. Então, você tem essa meta? Então eu falo assim, essas outras desavenças, coisas que acontecem ali, coisa, né, não sei o que, não sei o que, a gente tenta superar, né? E se fortalece nesse amor e nessa gratidão. Porque se não fosse o pai deles, eu não teria eles. E eles com licença, essa né? gratidão é a base de tudo, É Fabi. tudo. É pra que eu tô aqui, pra que eu tô estudando, pra que eu tô vivendo, pra que, né? Não quero jogar essa carga neles também. Mas é lógico que quando a gente vira mãe, a gente faz assim. A gente não tem como não pensar nos filhos, né? Então eu sou muito grata a tudo isso. Mas eu vou dizer que não é um rolê fácil, mas também não é fácil se a gente tá junto. Que é o que eu tava falando. Né? Então, assim, são desafios que a gente fala, tá, tudo bem, vida, você me colocou isso, eu vou tentar. Eu juro que eu vou me esforçar a lidar com isso da melhor E maneira a gente tem que possível. aprender também a ter flexibilidade, porque os filhos da gente, eles vão entrar em contato com muitos estímulos, né? Só que uma coisa que eu aprendi também, o pai da criança, no caso, eu aprendi a ter essa segurança. Eu falei, ele está com o pai dele. É muito legítimo isso. Mas o pai dele é assim. Você não vai querer mudar o pai dele, porque isso Não é uma dá. loucura. Assim como, imagina se ele quisesse ficar mudando, me mudar. Não dá. Aí eu ia ficar louca, entende? Porque a gente também, às vezes, eu entendo o lugar da gente ter a ética, de querer buscar o melhor para as crianças, porque o mundo realmente, de fato, em termos de educação, caos. Concordo plenamente. Caos sou dessa total. linhagem aí sua, sou assim. A base cada vez você tá mais forte. Mais forte. Só que ao mesmo tempo, por outro lado, a gente também às vezes tem que entender que não é tudo também só do nosso jeito. Porque não é, a vida ela é isso aí que ela é. E aí a gente tem que confiar, falar, esse é o pai, essa é a família. E isso é o que ele é a constituição da criança. Ela é metade Gabriela, metade Cristiano. Exato. Então essa E metade herança, mundo. e metade mundo, metade professor, metade tudo que ele vai entrar em contato. Aí tem que ter uma confiança. Mas assim, na formação por parte da família, eu acho que é isso que a Gabi tá falando, é esse 50-50, né? Não é um 75-20. E a gente tem que honrar esse 50, né? Cara. E a gente tem que honrar e ter a humildade de entender que esse 50 tem a mesma importância que a gente. Porque assim, eu falo como filha, igual. quando a gente fica ali no meio daquele conflito, é muito doloroso. É muito difícil. Muito horrível. E normalmente a criança, ela tende, né, por uma questão ali de triangulação também, ela tende a ir pra o lado que ela sente que é mais frágil. Ela acaba escolhendo um lado. E isso pra criança é muito pesado. Muito pesado. Você ter que escolher ou sua mãe ou seu pai é muito doído. Eu excluí, de certa maneira, meu pai a vida inteira. Porque imagina, né? Foi uma traição, caramba, 4. Você toma que lado? As dores da mãe, Mas eu óbvio. acho que não tem que escolher. Mas não Mas tem. ela tá O dizendo eu que tô é falando inconsciente. não tem que escolher. Porque a criança, na emoção da criança, por isso que é tão sério esse assunto que a gente tá tratando. Porque a criança, ela é tão inocente, ela é tão pura no amar Não tem dela. que escolher. A coisa mais importante da vida dela é o pai e a mãe. Não tem essa. Pra Mas criança, o pai e a mãe é mais importante. Aí é isso que acontece. A criança escolhe um lado de onde ela identifica que é mais frágil. Não necessariamente o que é, tá? Mas eu tava discutindo isso com a minha terapeuta esta semana. É um mecanismo. Que a criança tem esse é o mecanismo dela de falar assim, eu tomo partido desse lado. Algum lado ela... Isso que não pode acontecer. Tem que ter esse equilíbrio de falar, esse lugar é da mãe, esse lugar é do pai. E ninguém tira nem desequilibra esse lugar. Por isso que é tão importante quando você vira e fala assim, olha, tá difícil aqui pra gente, mas eu quero que você saiba que o seu pai te ama, que eu te amo. Exato. E muito importante, eu Exato. acho que é falar pra criança, isso é É coisa de nosso. adulto, isso é meu A e do gente seu pai. resolve. Isso é Não, nosso, e falar, a gente e resolve, falar isso não assim, é teu. tem uma coisa que eu acho que é muito importante também, a gente iluminar. A criança, ela sempre acha que o problema é com ela. Sim. Então tem que tirar essa carga dela. Sempre acha que os pais não estão juntos por conta Culpa dela. Que os pais Quando estão brigam brigando também. por conta dela. Que os pais se separaram por conta dela. Você acredita que esses dias até muito a Nina, pesado a Nina isso falou pra pra eles. mim que acha... perguntou se foi culpa dela o dia que eu carreguei ela no colo do Mikael ter falecido. Nossa, olha que profundo, tá vendo? Então, assim, tudo que acontece de ruim É culpa na deles. vida dos pais, da família, as crianças acham. Isso é uma coisa que a gente tem muito. A gente tem culpa, Ô, entendeu? Fabi, é tão lindo você trazer isso. É, e Sabe essa... por quê? Porque isso me norteou
no meu juízo, porque eu sou super emotiva, super brava, todas as emoções negativas permeiam o meu ser, obviamente, mas eu fui doutrinando isso em mim, eu fui me lapidando, mas em base disso, porque eu falava assim, eu não quero fazer isso com o Miguel, ele não merece isso, mas porque eu já tinha essa consciência, porque às vezes existem Porque você já tinha famílias vivido, e adultos né? que não têm essa consciência. Mas A maioria não porque tem. eu estudo pedagogia, sou arte educadora, então assim, esse universo da infância não nasceu comigo sendo mãe. Eu já era A gente anteriormente precisa professora. verbalizar isso pras crianças. Precisa, E você falar, não tem culpa de nada. Você não tem culpa. Isso é uma questão da mamãe Isso. e Isso do é meu, isso papai. é teu. É muito importante. Eu te amo muito, muito, muito. É libertador. O seu pai te ama muito, muito. Tá tudo certo. A gente só tá com uma questãozinha de adulto aqui pra resolver. Que é nossa. É muito Que é importante nossa. dar os papéis de quem é o quê, né? E qual a função de cada um. Eu acho que isso muda o jogo, de verdade. Muda o jogo. Porque a criança, ela não pode ser o alvo da nossa própria loucura, das nossas dores, frustrações e problemas. Porque, quer queira ou não, a partir do momento que a gente colocou um filho no mundo, a gente assumiu uma responsabilidade de se tornar o quê? Adultos. Só que a gente chega na vida adulta sendo infantil. Então, dá-lhe terapia, dá-lhe tudo pra gente poder alquimizar. É porque a gente já fica com isso assim. Ai, eu não vou me separar porque... Coitado do Joãozinho. Sim. Tadinha da Mariazinha, Mas que é o aí a filho. Mariazinha tá vendo o Só que quebra-pau daí comer é aquilo que eu solto. falei quando começou aqui o podcast, né? Que eu falei assim, demorou. Sabe, esses dias eu conversei com o Luan, que tá com 23 anos agora, com o meu filho, e eu falei, Luan, vem que eu não sei, às vezes eu penso, será que eu não deveria ter, né, eu e seu pai, a gente ter aguentado mais? Por vocês, da gente ficar juntos, porque foi tão difícil essa separação, né? Aí ele falou, de jeito nenhum. Aê, libertou. Ele falou, de jeito nenhum, mãe. Libertou a mama. Aí eu falei, ai, jura? Que alívio. Ele, não, era horrível, vocês brigavam, a gente via que não tava bem. Não, isso é agora eu verdade. vejo você bem, agora eu vejo o meu pai bem. Esse é o maior exemplo que a gente pode dar pros filhos. E é isso que a gente quer. Aí eu penso, como filha, eu quero que minha mãe seja feliz e que meu pai seja feliz, independente de quem esteja. Não, e olha né? que exemplo legal a gente poder mostrar pra eles que quando uma situação na nossa vida não vai bem, é possível a gente transformar isso, ter a coragem de morrer para lá na frente poder renascer. Porque a impermanência da vida é um fato que não tá no nosso controle. Eu confesso que o fato de eu não ter construído a família Doriana que eu sonhei, com meu príncipe encantado e tudo de lindo que eu sonhei quando eu conheci o Cris, e em 40 dias eu fiquei grávida de uma paixão fulminante, de um amor, e vivi a gravidez de uma forma linda, com ele me acompanhando, tive um parto natural em casa lindo com ele ao meu lado, vivi até 5 anos de idade com a gente fazendo todas as festinhas juninas, os aniversários. Aí depois aquele o príncipe virou sapo. É o contrário. Não é nem que virou. Não, é a música é vida, boa. é a realidade, né? Essa música é boa, hein? A gente perde amiga, mas a gente não perde a piada. A história da Gabi não é o sapo que virou príncipe. É o príncipe que virou sapo. Exatamente. Brincadeira. Mas não é brincadeira, é real. Mas sabe o que é real? É essa construção do nosso imaginário dessa família perfeita. Aí o que hoje em dia eu concebo dentro de mim? Que o Cristiano é minha família ainda. Ele sabe disso? Sabe? A gente fala tudo. Sim, conversamos a respeito. Então ele é minha família. Só como que ele é minha família? Sendo o pai do meu filho. Exato, que é aquilo que Não não, tem dá pra como. As Ele crianças continua falam, sendo minha mãe, família. porque isso é da família Só do que papai. não é Doriana. Eu falo, mas não tem família do papai, família. É uma família, gente. É isso. É uma família, não tem jeito. E você sabe que eu tive um primeiro casamento que foi um exemplo pra mim nortear quando eu passei por essa peia. Porque eu fui casada quando eu tinha 26 anos, eu casei com um homem 20 anos mais velho que eu. Foi um casamento muito gostoso, a gente não teve filho. Mas ele tinha 46 e já tinha tido um casamento. E um filho com essa companheira. Ah, você já esteve do outro lado da Olha só que madrasta. Eu fui madrasta. Eu fui madrasta. Ele, com 14 anos, morou comigo. Só que era tão saudável a relação entre o Hector, esse meu companheiro, e a Cris, que é a ex dele. Eles me deram esse exemplo de capacidade da gente... Porque as coisas lá fluíram bem. Eles são pessoas muito especiais também. Pessoas, assim, realmente que buscam na vida esse altruísmo. E aí, eu vi
o quanto eles lutaram para se tornarem amigos e poderem criar o Thales como amigos. E o Thales, que foi meu enteado, é meu enteado até hoje, hoje em dia eu sou madrinha dele, eu tenho uma relação de amizade com essa família, de dormir na casa, de frequentar todas as festas. Eu acho tão lindo isso. E isso, isso é muito, então isso é tão lindo e é real, tá? Então. E aí, é que eu tive essa boa sorte de ter esse exemplo. Então, assim, mas assim, isso aconteceu comigo, mas pode ser o oposto, né? A gente também tem que citar casos onde a gente tem um país ou um mundo ainda onde nas separações a gente vê situações onde as mulheres ficam à deriva, né? Eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito importante. Então, também por isso que vira esse pé de guerra. Quando a gente vê que as pessoas não assumem os seus papéis, a gente tá contando as nossas narrativas. Exato, são muitas. As narrativas do mundo são muitas. Eu acho que tem duas e não questões. tem certo e não tem errado, né, gente? Não tem certo e não tem errado. Tem humano. Tem humano não é assim, fazendo o que consegue. a Fabiana é a mocinha, a outra é vilão. Não, porque cada um também tem a sua história. E a gente tem aqui esse podcast pra não ficar julgando as pessoas, entendeu? Não, isso aqui é a humanidade, gente. É a realidade. É nu e cru. A gente só tá falando aqui das dificuldades, Claro. porque elas existem. E eu acho que tem mesmo duas sendo coisas humanas. que, assim, uma é a construção de um caminho desse pra sempre, né? Que é muito difícil. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente sempre fala, a gente nasce, cresce vendo as princesas, os príncipes, os bailes. E isso vai sendo uma coisa que vai sendo construída dentro da gente, dentro do nosso feminino, dentro da mulher, que assim, precisa existir essa coisa da família que você acabou de falar, né? Essa configuração perfeitinha, mamãe, papai, filhinho, todo mundo junto na mesma casa, na casa bonita, não sei o que lá. Então, assim, isso vira uma grandíssima meta de vida. E quando não dá certo, né? Primeiro que a gente arrasta muito tempo pra não quebrar esse ciclo. Aceitar que pra não dá aceitar uma certo. coisa que não tá boa, porque afinal de contas você teve uma construção a vida inteira que aquilo é o certo. Exato. Né? Então você precisa viver naquele certo. Aí quando acaba, é um luto, né? É um baita de um luto daquilo que você imaginou, projetou, construiu, sonhou. Tem muitos sentimentos envolvidos que tem uma quebra. Você fala assim, nossa, agora eu perdi tudo aquilo que eu tinha. Então, assim, eu acho que é realmente viver esse luto, né? E depois disso, é encontrar um novo caminho, né? Então, assim, que também vai ter que ser construído. Que eu acho que é isso que é importante falar. Você, Gabi, tá dando o seu depoimento aqui, que parece que é muito tranquilo, assim, mais suave. Só que você já falou aqui, e eu acho que é importante ressaltar isso. Gente, não é o fácil, não tem o fácil nessa história. Nada de fácil é uma construção, é todo dia, sabe assim, foi uma batalha pra construir, não veio de graça. Você não tem noção que eu ralei pra estar aqui hoje falando com essa tranquilidade sobre esse assunto. Inclusive, quando eu mudei de São Paulo pra Botucatu, eu vim sozinha, com meu filhinho de 5 anos, mudar de cidade. Tudo bem que minha mãe já estava morando aqui, a minha irmã também. Então foi uma porta de entrada pra eu estar aqui. Só que eu comecei do zero. Cheguei aqui sem nada. E sozinha? Aí nasceu depois desse meu trabalho que eu realizo com as mulheres, a partir do quê? Desse contato profundo com a minha mulher, que estava precisando se reconstruir do nada. E sobrecarregada, imagina. Sobrecarregada, querida. E outra, trabalhando em São Paulo uma vez por semana, a Fabi sabe. Porque foi bem no início. Eu mudei pra cá em 2016 e eu tenho uma rotina de manter lá a faculdade de teatro que eu trabalho, uma outra escola que eu dava aula, e fora os trabalhos artísticos também pelo fato de eu ser atriz e manter o vínculo com São Paulo. Mas imagina o que é isso. Você se desprender em 2 cidades e segurar o cotidiano da criança no dia a dia. Não é fácil. Cara, eu enlouqueci. E eu enlouqueci emocionalmente muitas vezes. Eu fiquei triste muitas vezes. Eu achei que eu não ia dar conta muitas vezes. Mas o que eu digo é que como minha parteira falou pra mim quando nasceu assim, aquele impacto. Ela falou assim, Bié, ela me chama de Bié. Ela falou, calma, resolve um dia por vez. Então na hora que eu fico desesperada, eu lembro da Vilma. Eu falo, respira minha filha, dá conta do hoje. Queridas, não tem nada de fácil ser uma mãe solo, não tem nada de fácil tudo isso. Muitas vezes as mulheres na separação ficam com
sei lá, 90% da carga, né? Não é igual. Aí a mãe fica com o filho, né? A mãe fica com a responsabilidade, às vezes fica com responsabilidade financeira também, não só a responsabilidade da educação no dia a dia ali. E aí você fica naquele ciclo que você fala assim, nossa, a mulher precisa sair pra trabalhar, mas ela não tem nenhum apoio pra deixar o filho. Então, assim, é tudo em cima da mulher que também tem as questões emocionais. Então, assim, a gente, como você falou, a gente tá falando aqui de casos, né, pontuais, mas nesse Brasilzão, quantos milhares de casos e quantas classes diferentes tem e quantas vulnerabilidades uma separação traz pra todos, né? Pra mulher, nesse Pra lugar. mulher é muito mais, né? A porcentagem das mulheres que não recebem pensão, Exato. dos pais que ainda, infelizmente, nem sequer assumem seus filhos. E nesse sentido que a gente tem que ter como guiança. Nossa, e cada vez se você tem mais, um pai né? Cada que vez já mais. assume o seu filho, graças a Deus, né? Ele é o que ele é, mas ele tá ali fazendo o papel dele de pai, mas ele é o que ele é, mas ele é o pai da criança e não tá saindo fora da sua função. Mas né? aí a gente começa um outro assunto que vai dar mais um outro podcast. Qual que é a função, né? Ah, não, isso é vasto. Agora, é triste ver, né, como ainda o índice de mulheres que são arrimo de família, né, que a gente chama, que criam seus filhos sozinhas. Nossa. É altíssimo. Então, assim, esse tema... E tem muitas mulheres que estão com o companheiro ou com o pai e continuam criando os seus filhos sozinhas. Também, aí entra no quesito hipocrisia Fato. dentro do casamento. Fato. Que aí também entra esse lugar. Que às vezes você não tem a coragem pra sair. ter que passar por toda essa dor que a gente tá comentando o podcast inteiro, pra sair de uma situação que já morreu, é abusiva, e que você tá ali numa situação que não tá fazendo bem pra sua própria existência, mas você mantém isso, porque às vezes tem mulheres também que não têm dinheiro, que não conseguem Não tem trabalhar, porque autonomia. ficam cuidando da família. Então, assim, a situação ainda é crítica. A gente tá em 2023, onde a gente pode falar de separação. Né? Em 1920, por exemplo, eu tenho uma família que eu tive bisavós que se separaram na década de 20. Isso era chocante. Chocante, imagina, em década de 20, uma separação. Então, de certa maneira, eu tenho uma linhagem de mulheres que já traz essa força, assim. E até isso eu tive que olhar pra mim, porque se eu não tava repetindo o padrão da minha linhagem. Entende? Então, assim, são muitas camadas de cebola pra gente investigar na vida. Só que uma coisa, quando eu tava descendo do carro, eu queria falar pra vocês. Vocês me convidaram pra falar desse tema, então, quer queira ou não, eu olhei de novo pra ferida, né? Sim. Dessa narrativa na minha vida. Mas aí eu pensei assim, falei pra mim mesma, mas Gabriela, você tá viva, então você tá construindo a sua história a cada dia, e a sua história não acabou. Então a sua vida amorosa, ela pode ser bem sucedida, né? Assim como, claro que depois da separação eu vivi inúmeras situações positivas de autoconhecimento e de relacionamentos positivos na minha vida. Não cheguei a me casar novamente ainda, mas isso não significa que eu não deseje ou que eu não possa vir a fazer isso. Sim. Mas se isso for muito verdadeiro e de fato estiver realmente valendo muito a pena, porque essa desconstrução de tudo já me mostrou que eu sobrevivo a tudo isso. A régua sobe, não sobe depois que se separam? Sobe eu muito. vejo muito isso das minhas amigas separadas. Sobe. Que falam assim, a régua sobe. Eu não aceito menos, Claro. sabe? Agora eu não aceito menos. Não, depois que me arrancaram tudo. O crivo sobe. Pra entrar na minha vida tem que ser alguém. Gente, arrancam tudo. Tá tudo muito bom. Então, infelizmente a gente precisa encerrar. Mas temos um convidado bem especial aqui. Nesse nosso episódio de hoje. Falando dessa relação de mães e filhos nesse lugar, que legal você trazer seu filho, amei. Não tem vão ter como. que cantar juntos. Vocês vão ver, gente. E essa canção, ela chama Duas Lágrimas. E é uma canção que fala dessa separação. Eu acho uma canção tão madura que fala assim: se eu não te amasse tanto assim, eu te impediria partir. Isso é tudo. Eu acho que é uma por aí. maturidade, assim, de uma relação de realmente a gente ter essa consciência e falar, não, eu amo tanto que ele tá querendo ir, né? Não tá dando mais. Não estamos mais bem juntos, então a gente precisa partir. Porque o amor, ele existe. O amor tem essas provas. O amor verdadeiro, ele convoca esse tipo de nível de provas. Então, vamos ouvir o Luan.
Vi um recado com 2 lágrimas dos olhos teus, em frente à porta, no tapete de boas-vindas. Disse adeus. Se eu não te amasse tanto assim, eu te impediria partir. Pois te peço, meu amor, que te cuide e desfrute dessa coisa de viver sem mim. E que parta com desejo de sonhar, e que chegue com vontade de ficar, que não volte com a tristeza de voltar, que carregue uma imensidão saudade, e que parta com desejo de sonhar, e que chegue com vontade de ficar, que não volte com a tristeza de voltar, que carregue uma imensidão saudade. Uau, arrepiei aqui. Olha, o Luan canta muito, né, gente? É muito maravilhoso ouvir ele cantar. E é legal ouvir na voz dele essa música, assim, né? Sendo um filho de Gente, um casal olha, separado. eu tenho é muito um filho lindo, e muito ele já forte. me dá muito orgulho. Eu imagino você vendo o seu fazendo isso. Muito forte. Ai, é muito orgulho. Parabéns. Coisa rica. Gabi, querida, Amor. muito obrigada. Mas antes eu quero agradecer aos nossos apoiadores aqui, a Rap, a Cuesta Vinhos, agradecer o do Pomar, agradecer também a Morena Flor e agradecer você, Ari. Tamo junto. Valeu, Gabi! Delícia de receber. Volta. Muito Sim. bom, querida. Combinado. Bora. E toda quinta-feira, um novo episódio, 8 horas da noite. A gente tem que trazer a Gabi de novo pra falar do trabalho de mulheres dela. Então, Bacana. quem quiser conhecer já um pouco do trabalho dela, ela faz um trabalho lindo que eu já fui, inclusive, num retiro de mulheres com ela. Maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fiquei longe da Antonella e foi assim um mergulho em mim mesma, uma volta pra casa. E esse trabalho que eu já tive a honra de participar 2 vezes mudou muito o meu olhar pra mim mesma e tudo mais. Então eu aconselho fortemente, né, vocês seguirem o @da Gabi. Gabi, deixa seu arroba aí. Deixa seu arroba, Gabi. Gabriela Res 3. Gabriela Res 3. Quer falar alguma coisa do seu trabalho? HESS. A gente vai deixar na tela. Sobre isso eu queria falar assim que esse trabalho, ele de fato ele é bem transformador mesmo, porque ele nasceu da minha própria transformação, né? Então esse trabalho é autoral de um resgate de uma vida pessoal. Então é um mix assim que eu uno da minha espiritualidade, da minha transformação junto com a arte e que é muito bacana, um espaço pra gente poder ter, pra realmente poder entender de fato, né, esse vasto universo que é ser mulher. Maravilha. Sigam lá a Gabi e entrem em contato. E numa próxima oportunidade a gente vai falar desse trabalho de mulheres mais a fundo. Obrigadão, amigas. Beijo. Adorei. A gente se vê aqui Obrigada. semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas. Saúde. Saúde. Saúde! Vi um recado com 2 lágrimas dos olhos teus, em frente à porta, no tapete de boas-vindas. Disse adeus. Se eu não te amasse tanto assim, eu te impediria partir. Pois te peço, meu amor, que te cuide
e desfrute dessa coisa de viver sem mim.